Essa é uma aula do canal LCM Aquino. Inscreva-se! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Bala de Ideias. Neste episódio nós vamos discutir a medida provisória 746, que foi publicada recentemente e que ela tem como objetivo fazer uma reforma no ensino médio. Eu já tinha comentado em um vídeo anterior sobre um projeto de lei, o 6.840, onde trata também sobre essa questão da reforma do ensino médio. Tem uma interseção entre esses dois projetos e nós vamos discutir isso aqui nesse episódio. A carga horária, tanto lá no projeto de lei quanto aqui na medida provisória, ela pula de 800 horas, o que daria 4 horas em cada dia letivo, né, considerando 200 dias letivos, para 1.400 horas, né, o que dá 7 horas por dia letivo, de novo considerando 200 dias letivos. Então, aumento da carga horária. Isso significa, então, que a ideia é colocar o ensino médio em tempo integral. Vamos ver no que isso vai dar, porque ele prevê, o MEC, a criação de uma política para poder fomentar a criação das escolas em tempo integral. Só que isso necessita de dinheiro, necessita de recursos. E nós sabemos que nós estamos com uma crise orçamentária grande, então como é que a gente vai conseguir bancar isso? Acho muito difícil. Sem falar nas escolas particulares. Então você veja, as escolas particulares vão tender a aumentar a sua mensalidade, porque você passa de 800 horas para 1.400. Isso não significa que vai ter um abandono enorme nas escolas particulares. O que deve acontecer é algo do tipo assim: aquela família que está hoje com seu filho na melhor escola particular da cidade. Aí talvez ela não consiga arcar com o aumento da despesa. E aí ele tire o seu filho da melhor escola da cidade para botar, sei lá, na terceira melhor escola particular da cidade. Então vai acontecendo essas mudanças de escolas, digamos assim. Aí, claro, em algum momento isso vai repercutir e alguma faixa de pessoas não vão conseguir bancar na escola particular e vai pegar seu filho e colocar na pública, justamente porque não vai ter como arcar com esse aumento na mensalidade. Só que também a ideia nessa mudança da carga horária, ela é para fazer progressivamente. Não diz na medida provisória em quanto tempo. Lá no projeto de lei diz, né, a ideia seria chegar a em torno de 100% em 20 anos, mas na medida provisória não diz em quanto tempo. Então, esse progressivo é algo bastante amplo, né? Pode demorar um tempo que não tem uma precisão para dizer quando. E o que os alunos eles vão fazer nessa carga horária a mais? A ideia é o seguinte: dessas 1.400 horas, uma parte o aluno ele vai fazer a tal da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, que está sendo desenvolvida, sendo discutida amplamente a nível nacional e que vai ficar pronto em 2017. Os conteúdos que estiverem nessa base, nesse BNCC, é o que vai estar nesse núcleo comum, ou seja, todo mundo do ensino médio vai fazer esse núcleo comum. Pode se dedicar até no máximo 1.200 horas, pelo texto da medida provisória é isso, né? Sobra então 200 horas para outra parte, mas vamos ver como é que cada estado vai implementar isso. A ideia é que então nós temos essa base comum e no restante da carga horária, o aluno ele vai escolher uma ênfase. Então ele vai poder ter a ênfase em linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação profissional. Então o aluno ele faz uma parte da carga horária comum e outra parte da carga horária será da ênfase específica. O aluno, se ele quiser, depois que ele tiver concluído o ensino médio, ele pode voltar no ano subsequente e fazer uma outra opção formativa. Então, de repente, a pessoa escolheu lá matemática como ênfase, só que no outro ano ele viu que não era a dele essa ênfase, ele pode voltar e fazer outra. A critério da sua rede estadual, né, se também tiver vaga. E outra coisa também importante é o seguinte: não é que toda escola vai ter as 5 ênfases. Provavelmente você vai ter centros dentro de cada estado onde você vai ter essas ênfases. Então, por exemplo, na escola A e B tem ênfase em matemática e em ciências da natureza. Já na escola C e D tem ênfase em linguagens e ênfase em ciências humanas. Já na escola F e G tem lá ciências, ou melhor, formação profissional. Então é possível que as escolas se dividam e não que fique numa escola só, sempre, né, em cada escola, todas as ênfases. Acho que isso é muito difícil de acontecer. Então essa aqui é a ideia basicamente, tá? Pela proposta da medida provisória, apenas matemática e português serão obrigatórios nos 3 anos do ensino médio. Agora, quais conteúdos você vai ver dessas disciplinas? Aí nós vamos ter que esperar o BNCC para saber o que nós vamos ter nessas duas. Em relação às outras disciplinas, o que nós temos é que o inglês ele passa a ser obrigatório lá no fundamental e no médio. Antes era mais amplo, a rede estadual poderia decidir qual língua estrangeira moderna adotaria, agora tem que ser o inglês. E no ensino médio ainda pode ter uma segunda opção, que preferencialmente é espanhol, mas que também fica a cargo da sua rede estadual. Artes e educação física, que antes era obrigatório na educação básica, ou seja, inclui também ensino médio, agora fica só no infantil e no fundamental. O que não quer dizer que conteúdos de artes e alguns conteúdos de educação física também não estejam no ensino médio, porque lembra que vai ter o BNCC. Então, se no BNCC você tiver esses conteúdos, o mesmo se aplica também à sociologia e filosofia, né? Se no BNCC tiver conteúdos dessas disciplinas, então pode acontecer de você ter essas disciplinas lá no ensino médio. Então vai depender do que acontecer no BNCC.
E lembrando que o BNCC é uma Constituição nacional, então é muito provável que boa parte dos conteúdos que de repente você tem hoje, lá na Sociologia, na Artes, lá na Educação Física, lá na Filosofia, esteja no BNCC, tá? Aí temos que esperar para ver como é que vai desenrolar isso, certo? Uma coisa interessante é que no currículo do ensino médio vai poder ser adotado o sistema de módulos, ou de créditos, ou disciplinas específicas, como é mais ou menos na universidade. Você vai poder, por exemplo, fazer uma certa disciplina, ter os créditos, e depois você sair do ensino médio e voltar, você pode aproveitar aquilo ali e continuar de onde você parou. Por exemplo, você estava no segundo ano do ensino médio. Hoje, se você sair e voltar, tem que repetir tudo de novo. Nesse modelo, não. Você já cumpriu certos créditos de disciplinas. Você volta e continua onde você parou. É mais ou menos como é no ensino superior. Você tem disciplinas, cada disciplina tem créditos, e aí se você já fez as disciplinas, se você vai para um outro curso, você simplesmente não faz aquelas disciplinas de novo, né? Você aproveita. Então, seria algo desse tipo. É bastante interessante. Outra coisa também é que as disciplinas que você fizer no ensino médio, elas vão poder ser validadas lá no ensino superior. Então, por exemplo, você vai fazer uma ênfase em matemática e digamos que na sua escola, essa ênfase de matemática vai lhe dar um pré-cálculo da vida, digamos assim. Aí você pode, na universidade, aproveitar aquilo que você fez lá no ensino médio, esse pré-cálculo, digamos assim. Então, é interessante você ter essa possibilidade. Falando em ensino superior, inclusive, o acesso ao ensino superior ele vai ter uma certa diferença, porque antes a universidade ela definia mais ou menos os conteúdos que ela achava importantes nos seus vestibulares, nos seus processos seletivos, enquanto que agora ela tem que se ater ao BNCC. Então, o Enem também, por consequência, vai ter que mudar também para se adaptar ao BNCC. Então, vocês devem estar percebendo que o BNCC ele vai ser muito importante para o futuro do ensino médio e do Enem. Outra coisa que foi alterada nessa medida provisória é a inclusão no rol dos profissionais da educação básica, aquele profissional que vai ser conhecido por ter o notório saber. Pessoas com uma graduação, uma certa área afim da disciplina onde ela vai ensinar e que tem notório saber na área, reconhecido pela respectiva rede de ensino. Isso é um problema, essa questão do notório saber, porque, veja, é meio complicado. Tudo quanto é debate que você vê de educação sempre fala que a formação do professor é deficitária, a formação das licenciaturas é deficitária. E olha que as licenciaturas são feitas para formar professores. Aí você assume que uma pessoa que tem um tal do notório saber, que fez uma graduação que nem é para ser professor, vai poder dar aula. Então, como é que você faz isso? É no mínimo, para falar o mínimo, seria inconsistente, né? Aí algumas pessoas defendem esse tal de notório saber, dizendo, mas tem um engenheiro que pode dar aula melhor em matemática do que um professor de matemática. Bom, mas se você vai usar essa linha de argumentação, você pode ter, sei lá, um arquiteto que sabe projetar e construir uma casa melhor do que o engenheiro, e nem por isso o arquiteto trabalha como engenheiro. Você não reconhece o notório saber do arquiteto para trabalhar como engenheiro. Você pode ter um enfermeiro que tem um conhecimento de clínica geral e de biologia melhor do que certos médicos, e nem por isso você vai colocar um enfermeiro para trabalhar como médico. Você não vai reconhecer o notório saber do enfermeiro. Então você vê que para outras profissões, o tal do notório saber, as pessoas não engolem fácil. Agora, para professor, aí aceita-se tudo, né? A equipe do MEC já tentou dar alguns esclarecimentos, dizendo que esse tal de notório saber vai ser aplicado mais naquela parte da ênfase dos currículos, né? Ou daquela parte que é mais específica, de um curso técnico, por exemplo, onde você pode não ter uma pessoa formada, ou pode ser que nem exista licenciatura numa certa área, né? Para atender essas disciplinas. E aí, nesse caso, usaria esse tal desses profissionais com notório saber. Só que a gente sabe que para as disciplinas específicas, né, matemática, física, história, geografia, etc., continuam sendo os licenciados. Só que a gente sabe que, na verdade, as redes estaduais podem querer utilizar dessa brecha legal e contratar pessoas sem a formação específica e desvalorizar mais ainda a profissão de professor. Porque você veja, eles sempre usam aquela mentira, que é uma mentira realmente, de que falta professores no Brasil. Já tem estudos sobre isso, já comentei sobre isso inclusive em vídeos passados. Apenas licenciatura em física, que a quantidade de pessoas formadas não é suficiente para suprir a quantidade de vagas que precisaria. Mas as outras licenciaturas têm até sobra de pessoas. O que acontece é que a carreira não é tão atrativa para a educação básica e as pessoas não ficam lá. A pessoa faz licenciatura e vai fazer outra coisa. Então, eles continuam usando essa mentira de que faltam professores e por isso vão aceitar qualquer coisa, né? Qualquer graduação. Vamos colocar notório saber. Mas, como eu já falei, para outras profissões, ninguém nem cogita isso. Bom, enfim, fazer o quê? Eu espero que essa parte seja retirada. É importante falar que a medida provisória ela tem valor assim que ela é publicada, só que tem que passar ainda, no prazo de 120 dias, pelo Senado e pela Câmara de Deputados. Mas você veja que acho que a ideia do MEC foi justamente tentar dar uma cutucada no meio político, porque já tinha um projeto de lei tratando da reformulação, que é de 2013, e que ainda não foi votado. E estamos em 2016, são 3 anos tramitando.
Então, com a medida provisória é algo mais rápido, e aí dá uma cutucada lá para ver se o pessoal se movimenta e discute realmente o que precisa para mudar. Agora, vamos ver o que vai ficar e o que não vai ficar nessa medida provisória, só aguardando para saber. Uma coisa que as pessoas precisam ficar um pouco mais calmas também é que não é que o ensino médio vai mudar tão imediatamente. Já no ano que vem você já vai ter que ter todas essas mudanças. Não é assim. Tá? Quem já está hoje no ensino médio, por exemplo, vai poder provavelmente terminar seu ensino médio comumente, como já é da forma que está. O Enem, esse sim deve ter uma mudança já para o próximo ano, né? Principalmente depois da aprovação do BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, mas as pessoas têm que tomar cuidado. Aliás, também é importante frisar que as pessoas que terminaram o ensino médio no modelo atual possivelmente vão ver todos os conteúdos que estiverem que possivelmente vão estar no BNCC, talvez até mais conteúdos que vão estar no BNCC. O que imagina-se, e eu pelo menos espero, é que a base comum não seja exatamente 100% dos conteúdos que a gente tem hoje, né? Tem conteúdos, por exemplo, de matemática que eu achava que podia ficar na ênfase da matemática, que não precisava todo mundo ver lá na base comum. Então, vamos ver como é que vai ficar isso aí. Só realmente o BNCC que vai dar a ideia final pra gente, tá bom? Essas foram as minhas opiniões sobre a medida provisória que reformula o ensino médio. Deixa agora as suas, coloque aí na seção de comentários. Não esqueça de deixar aquele seu curtir nesse vídeo, compartilhar nas suas redes sociais e também inscrever-se no canal, tá certo? Vejo vocês na próxima vez. Tchau! Então, as escolas, as redes estaduais. Essas foram as minhas opiniões sobre a medida provisória que reformula o Enem. Eu quero agora... Fico contente que tenha estudado comigo. Para assistir outra aula, clique aqui. Além disso, não esqueça de inscrever-se. E agora, vou gravar outra aula.